Fala, turma, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar falando com vocês. Sou novo aqui no YouTube, esse é o meu primeiro vídeo. Eu quero também enfatizar uma informação. Agora é 2h33 da manhã e eu tô gravando esse vídeo porque, primeiramente, não teria um melhor horário para mim estar gravando esse vídeo hoje. E porque eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito bacana que eu tive hoje, tá? Então, o motivo principal de eu estar gravando esse vídeo às 2h33 da manhã é para que eu possa passar para vocês o que realmente eu estou sentindo agora em relação a essa experiência que eu vivi hoje. Mas antes de tudo, eu quero te convidar, se você é uma pessoa que tem uma vontade incessante de vencer na vida, a vontade de crescer, se desenvolver, construir algo grande, algo extraordinário, algo significante. Se você é uma pessoa que está buscando desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, eu te convido a se inscrever neste canal. Esse canal ele nasce com um propósito muito simples: ajudar você que está aí desse lado a se desenvolver como pessoa, se desenvolver como profissional, com experiências de quem faz, experiências de quem vivenciou na prática muitas coisas que eu tenho certeza que poderão te ajudar. Eu não sou nenhum guru, não sou nenhum especialista em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento profissional, não. Eu só sou mais um que teve diversas experiências, diversos aprendizados, sou um grande curioso e um grande entusiasta da vida. E eu tenho certeza que, com base nas minhas experiências práticas que eu vivi durante a minha vida e que eu vivencio todos os dias, eu teria algo que poderá te ajudar na sua trajetória, tá? Da mesma forma, eu quero poder aprender com vocês. Eu também me coloco aqui como um eterno aprendiz, então eu sei que eu tenho muito o que aprender com você que está aí desse lado, e o intuito deste canal é justamente esse. É nós termos conversas sobre desenvolvimento, conversas sobre prosperidade, conversas sobre crescimento. Então é isso. Aqui vai ser um ambiente de troca em relação a conhecimento, em relação à experiência, e me coloco aqui também como aprendiz e como uma pessoa que quer servir vocês com aquilo que eu já vivenciei. Então, se você se conecta com isso que eu estou dizendo agora, eu te convido a se inscrever neste canal, acompanhar os próximos vídeos. Eu sou novo aqui, reforço isso, então talvez em algum momento eu possa me atrapalhar, me embananar tudo aqui na fala, mas paciência. Paciência, que esse é só o início de uma trajetória que eu tenho certeza que será extraordinária para nós, e eu conto com vocês nessa trajetória. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, que é muito importante para que a gente possa crescer esse canal e possa levar esse canal para mais pessoas que também precisam de conteúdos como esse, precisam e querem ouvir conteúdos como esse. E também compartilhe com aquela pessoa que você acredita que vai curtir esse tipo de conteúdo. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa desse tipo de conteúdo e vamos criar uma comunidade fantástica. A minha ideia aqui é criar uma conexão genuína com você que está aí desse lado, compartilhando as minhas experiências e podendo também ouvir as experiências de vocês. Então é isso, sem mais delongas, eu quero falar um pouco sobre mim, tá? Antes de falar sobre o motivo de eu estar gravando esse vídeo agora às 2h38 da manhã, tá? Então vamos lá. Meu nome é Jader Nunes, tenho 26 anos de idade, sou o filho mais velho de um casal de pessoas incríveis. A minha mãe, ela na minha infância, ela era babá. Meu pai na minha infância, ele trabalhava em um sacolão de repositor. Eu tenho uma irmã mais nova, 1 ano mais nova que eu. E a nossa infância não foi uma infância tão fácil, mas foi uma infância cheia de aprendizados.
Os maiores valores que os meus pais entregaram para mim e para minha irmã foi a fé em Deus, acreditar em Deus, depositar todas as nossas forças nele e acreditar que tudo vem dele, tudo depende dele e sem ele nós não somos nada. Então acho que esse foi o valor mais precioso que eles poderiam compartilhar comigo e com minha irmã. O segundo valor foi o valor do trabalho duro, do esforço, da dedicação, e que a dedicação ela vence o talento. Então eu precisava deixar isso claro. Meus pais recém-casados foram para São Paulo para tentar ter uma vida melhor, mas o início de toda a família que sai de um estado e vai para São Paulo não é um início fácil. Vivemos em diversas favelas em São Paulo e eu falo que tudo isso foi importante para a minha trajetória, para me tornar quem eu sou hoje. Eu queria enfatizar esse ponto inicial pelo fato de sempre ver os meus pais trabalhando duro, não medindo esforços para fazer o que tinha que ser feito para que eu e minha irmã pudéssemos ter do bom e do melhor em casa. Eu não teria como seguir um caminho diferente. Então, desde cedo, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, proativa. Eu lembro que com 10 para 11 anos, eu tive o meu primeiro empreendimento. Foi uma caixa de brincos. Eu lembro que no passado, tinha alguns vendedores que entregavam para mães de famílias uma caixa de brinco. Não sei, talvez se você for da minha época, você vai se identificar com isso que eu estou falando agora. Era uma caixa com diversos brincos e a mãe, eu lembro que eles faziam isso muito com mães. E as mães que vendiam todos esses brincos, elas ganhavam um urso gigante. E obviamente, talvez o intuito era ganhar esse urso para dar para os filhos como recompensa, era algo assim. Eu não vou saber dizer como que realmente funcionava esse business aí, mas era basicamente isso. Um vendedor chegava, deixava com uma mãe de família, uma caixa com brincos e a mãe vendia esses brincos para as amigas e para as pessoas e quando terminava de vender esses brincos, ela ganhava um urso gigante. É basicamente isso. E eu lembro que minha mãe pegou essa caixa de brincos e eu peguei a responsabilidade de vender esses brincos. E eu lembro que os brincos eram R$1. Eu tornei isso a minha missão de vida. Acabar com aqueles brincos daquela caixa. Era em torno de uns 200 brincos nessa caixa. E eu lembro que eu vendi tudo. Eu saía de bicicleta, eu tinha uma bicicleta na época. Eu estudava de manhã cedo, chegava em casa, pegava essa caixa de brinco, saía pra rua e ralava o dia todo vendendo esses brincos. Parava todo mundo que eu via na rua. E levava isso como uma diversão. Obviamente que nessa época eu ainda não tinha essa visão empreendedora de vou vender para ter lucro. Mas esse foi o meu primeiro negócio, meu primeiro empreendimento. Logo após também, eu nunca parei. Eu sempre tinha alguma coisa. Eu vendi suco de caixinha, eu lembro, suco de caixinha e água de coco de caixinha. Eu lembro que colocava dentro de uma caixa de isopor e saía para vender na rua. Da mesma forma, eu, a minha bike e parava todo mundo que via na rua. Então foi aí que eu comecei, com 10 anos de idade para 11, sempre tive essa vontade de correr atrás do meu dinheirinho. E com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar em uma borracharia. E aí foi um trabalho fixo, que eu tinha horário, que eu tinha um salário. Mas meu salário não era algo tão legal. Eu tinha 13 anos e eu ganhava menos de R$200 por mês. Mas o que eu aprendi nesse primeiro emprego, dinheiro nenhum no mundo paga. Eu aprendi muito sobre o compromisso, sobre dedicação, o quanto isso pode te alavancar e o quanto isso te gera confiança com os seus superiores. Eu aprendi sobre o valor da palavra,
que aquilo que é dito pela sua boca, você tem que cumprir, você tem que honrar a sua palavra. E eu aprendi que o cliente ele pode e deve se tornar seu amigo. Então, com esse aprendizado, para mim, dinheiro nenhum no mundo vai pagar esse aprendizado que eu tive lá, e o salário que era baixo não fazia nem tanta diferença. Um fato interessante também dessa época, eu lembro que eu tinha muita vontade de ter um tênis original. E boa parte dos meus tênis que eu ganhava na época não era original, não ligava tanto para isso, mas conforme eu fui tendo meu salário, eu coloquei isso como objetivo. Eu vou comprar o meu primeiro tênis original. E eu lembro que eu trabalhei 4 meses para poder comprar o tênis que eu queria, o tênis original que eu queria na época. E foi o sentimento de conquista e o sentimento de entender que através do nosso trabalho, através da nossa dedicação, nós podemos conquistar o que nós quisermos. Foi fantástico. Também foi uma experiência que eu tive nesse primeiro emprego com 13 anos de idade que dinheiro nenhum no mundo vai pagar. Continuando, com 17 anos, eu decidi empreender de uma forma mais sólida, mas com pouca maturidade, com pouca experiência, eu falhei. Eu fali o negócio, não deu certo. Uma oficina de motos, e ficamos em operação por 1 ano e meio, se eu não me engano, mas o negócio não deu certo. Depois disso eu tentei vender roupas. Eu ia no Brás buscar roupa, eu e um amigo de infância. A gente abriu uma sociedade falando, cara, vamos vender roupa? Vamos. Então eu já conheci um pouco do Brás, porque eu já tinha morado em São Paulo. Nessa época que eu decidi vender roupa, eu morava em Minas, tinha voltado para Minas, então já tinha saído de São Paulo, já tinha voltado para Minas, mas conheci o Brás. Falei, cara, então a gente vai buscar roupa lá no Brás e vamos trazer para cá, para Minas, e vamos vender aqui. Sacoleiro, vamos bater na porta de todo mundo, vender para os amigos, vender para todo mundo. E fomos a primeira vez, voltamos, vendemos tudo, tivemos um lucro muito bom, falando, pô, é isso, vamos ficar rico. Voltamos no Brás de novo, compramos mais roupas, voltamos para cá de novo, vendemos tudo, o negócio começou a fluir, voltamos no Brás. Na terceira vez que nós voltamos para Minas para vender, a gente distribuiu roupa para a cidade inteira e vendemos fiado. Talvez até hoje eu tenha dívidas aí na rua e infelizmente o negócio não foi para frente, a gente faliu. Aí depois disso eu tentei também empreender em outros negócios, abri uma loja de eletrônicos com um outro amigo. A gente também ficou um bom tempo em operação, mas não deu certo. Tentei ter a minha própria marca de roupas. O negócio também cresceu, mas infelizmente não deu certo. Eu falo que em tudo, o que valeu foi aprendizado. Eu gosto de dizer que não existe experiência ruim. Existe a experiência boa, a experiência positiva e a experiência desconfortável. A experiência boa, a experiência positiva é a experiência que faz parte da sua zona de conforto, que você já está acostumado. É aquela experiência que ela não te confronta, ela não te desafia, ela simplesmente faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. A experiência desconfortável é aquela que realmente te tira da sua zona de conforto. É aquela que te coloca em desafio, é aquela que te coloca em confronto, aquela que te coloca em crise. E a experiência desconfortável, o ponto positivo dela é que ela sempre vai trazer um aprendizado. Ela sempre vai te ensinar alguma coisa. E automaticamente ela se torna uma experiência positiva também. Então, com tudo que eu vivi, com todas as coisas que eu tentei fazer e não deu certo, de alguma forma eu aprendi, eu evoluí, eu me desenvolvi,
e foram experiências que me ajudaram na minha trajetória para me chegar até aqui, e ainda é só o início. Eu tentei empreender de diversas formas, ainda não era o momento, e em 2019 eu cursava engenharia mecânica, consegui uma oportunidade de emprego em uma indústria química em São Paulo e comecei a trabalhar nessa indústria química como técnico de manutenção. E foi aí que minha vida começou a mudar. Apareceram no meu caminho diversas oportunidades dentro dessa indústria. E essas oportunidades nada mais eram do que dores que existiam no negócio e que precisavam de uma solução. Então aí vai uma primeira boa dica, tá? Para você que está aí desse lado buscando desenvolvimento. Uma das maiores alavancas para uma pessoa crescer, seja num negócio de alguém ou seja no próprio negócio, é desenvolver soluções para problemas. Pessoas que conseguem achar soluções para problemas, elas crescem em qualquer lugar. Eu acho que essa é uma das coisas que as empresas mais buscam em talentos hoje. Pessoas apaixonadas em solucionar problema. Então, se eu posso te entregar algo hoje, eu acho que talvez esse seja uma das coisas mais valiosas que eu vou poder te entregar hoje. É isso. Seja um profissional em solucionar problemas. Seja um apaixonado por solucionar problemas. Você vai se destacar em qualquer lugar que você estiver, em qualquer ambiente, em qualquer empresa, seja numa empresa de alguém, seja na sua própria empresa, porque se você soluciona problemas na empresa de alguém, você se destaca e você cresce na empresa. Se você soluciona problemas na sua empresa, você vai estar indo de encontro às dores do seu cliente e vai conseguir colocar dinheiro para dentro. Anota essa dica aí que depois vocês vão poder voltar aqui e me agradecer. Então, seguindo, eu me tornei um cara apaixonado por resolver problemas dentro dessa empresa e tudo para mim era oportunidade. E eu sempre agarrava as oportunidades. Então, eu fui me desenvolvendo, me destacando, e não por ser o mais inteligente. Pelo contrário, eu nunca fui um cara intelectual, um cara que gostava tanto de estudar. Não era um cara muito fã de estudo, mas eu sempre fui muito curioso e dedicado. Com base nos meus valores iniciais que eu obtive no início da minha vida, dedicação, compromisso, eu sempre fui muito interessado naquilo que eu me propunha a fazer. Então, as oportunidades apareciam e eu abraçava. Então, eu fui me desenvolvendo naquela empresa, fui me desenvolvendo. Com 23 anos de idade, eu era o executivo mais novo de uma das maiores marcas de químicos do Brasil. E isso para mim era fantástico. Saber de onde eu vim, entender onde, através do meu esforço, através da minha dedicação, e não através de babação de ovo ou de outros fatores, poder chegar em um cargo executivo com 23 anos de idade, para mim já era uma vitória. Só que a gente também tem que tomar cuidado com alguns momentos da vida. Tem certos momentos da vida que você vai achar que você já chegou no ápice, que você já conquistou tudo que tinha que conquistar, e isso pode te sabotar. Naquela época, com 23 anos de idade, 23 para 24 anos, eu já tinha um bom salário, tinha uma boa vida, tinha uma boa qualidade de vida, já estava casado, morava em uma boa casa, andava em um bom carro. Então, eu fui deixando se acomodar. Eu fui entrando em um comodismo devido àquela vida que eu estava vivendo naquele momento. E sair daquela estabilidade, sair daquela zona de conforto já não era um objetivo para mim. Eu estava começando a acreditar que, para mim, as coisas já estavam muito boas. Mas o ambiente, ele
ele precisa te confrontar, o seu ambiente precisa te confrontar o tempo todo. Se o seu ambiente não te confronta, você não está crescendo. Então eu sempre me colocava em ambientes onde eu me sentia pequeno. Eu me sentia alguém que eu poderia mais. Me conectava com pessoas que tinham resultados maiores que eu e isso automaticamente me instigava a me desenvolver mais. Foi quando eu tive um estralo e falei, cara, eu preciso de um desafio maior. Não que nessa empresa que eu estava trabalhando, eu não tivesse oportunidades de desafios maiores. Não, eu tinha oportunidades de desafios maiores lá. Mas eu já estava tão acomodado que talvez eu não conseguiria enxergar e não conseguiria mais aproveitar as oportunidades como no começo. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, eu preciso de um desafio maior. Eu preciso me colocar em um desafio maior. E foi quando eu decidi sair dessa empresa para empreender, mas não foi uma saída louca, não foi uma saída, vou abandonar tudo e vou começar do zero, não. Eu calculei o risco e eu simplesmente iniciei um negócio no setor que transformou a minha vida. No setor que eu já tinha adquirido conhecimento, que eu já tinha autoridade, que eu já tinha propriedade, que eu já conhecia muito bem tecnicamente. E foi quando eu decidi abrir a minha própria empresa no setor químico, que é a Cooper. Hoje eu sou sócio proprietário da Cooper. Estamos aí no primeiro ano de operação. As coisas estão fluindo bem, estão seguindo bem, mas esse era o desafio que eu precisava para a minha vida. Eu precisava sair da zona de conforto que eu estava vivendo, me colocar em um novo desafio, em um desafio confrontador, desconfortável, para que eu pudesse evoluir e pudesse chegar no próximo nível. Eu queria enfatizar essa história para poder contar o principal motivo de eu estar gravando esse horário. Agora é 12h59 da manhã. Hoje eu tive uma experiência muito bacana. Eu participei de uma reunião de empresários em Belo Horizonte e, como eu disse, eu agora estou com o meu novo negócio. Meu novo negócio eu trouxe novamente para o meu estado. Morei por 8 anos em São Paulo. Por 6 anos eu trabalhei nessa indústria química e atualmente eu estou em Minas Gerais. Vim com um projeto de expansão para o estado mineiro com a Cooper, de distribuição das nossas soluções. E para mim, mesmo sendo do estado, para mim é tudo novo, porque eu fiquei 8 anos em São Paulo. Então talvez seria mais fácil no estado de São Paulo, por já estar lá há 8 anos, do que no estado mineiro. Mas esse era o desafio. Eu avaliei as oportunidades, avaliei as necessidades do mercado e vi desafios aqui, vi oportunidades aqui. Então, eu vim para cá e hoje eu participei de uma reunião em Belo Horizonte de empresários de forma estratégica e foi fantástico, cara, porque hoje me fez refletir o quanto o ambiente pode moldar totalmente o seu resultado, pode definir totalmente o seu resultado. Talvez se eu parasse para pensar 5 anos atrás, eu nunca me imaginaria estar em ambientes como eu estive hoje, como ambientes que eu venho vivenciando, venho presenciando. Estar com pessoas com resultados tão extraordinários, com resultados que talvez há muitos anos atrás para mim eu não conseguiria nem imaginar. E isso faz total diferença hoje na minha vida, no meu desenvolvimento, no meu crescimento, pois me tira totalmente da minha zona de conforto. E se eu posso te dar uma segunda dica aí, se você quiser anotar, saia da sua zona de conforto. Se coloque em ambientes com pessoas melhores que você. Se coloque em ambientes com pessoas com resultados
muito maiores do que os seus. Seja um eterno aprendiz. Esteja em ambientes onde você fala pouco e ouve muito. Nessa reunião, tinham ali 20 empresários. Eu já participei de diversas imersões, de diversas mentorias, de diversos treinamentos. Tem até ali alguns, eu falo que são os meus troféus, não sei se vocês conseguiram ver, mas não tinha vivenciado ainda uma experiência como a que eu vivenciei hoje. Um ambiente muito selecionado, com pessoas com grandes resultados, falando na nossa linguagem aqui, com faturamentos extraordinários, com empresas gigantescas, com empresas sólidas, e poder estar sentado ali com aquelas pessoas em uma mesa, podendo ouvir, compartilhar um pouco da minha vida e também ouvir sobre as experiências, sobre a prática, sobre o dia a dia dessas pessoas, de mentes tão brilhantes, foi algo que me fez enxergar um novo capítulo para a minha vida. Eu falo isso porque, como eu disse, há 5 anos atrás eu não imaginava isso. Há 5 anos atrás eu era um cara com uma mente totalmente diferente da que eu tenho hoje. E poder estar com pessoas tão capacitadas, pessoas que fazem o que tem que ser feito, pessoas que honram o trabalho duro, pessoas que se esforçam e fazem o que tem que ser feito sem mimimi, sem chororô, isso aumenta a minha vontade de vencer. Talvez algo que algum tempo atrás, há poucos meses atrás, não estava tão aflorado igual está agora. Então, se coloque em ambientes como esse, ambientes que te confrontam, ambientes que te provocam a crescer, te provocam a evoluir. Eu confesso que eu cheguei hoje, antes de chegar, eu estava indo sem muitas expectativas, porque conforme você vai, talvez você se conecte com isso também, conforme você vai participando de imersões, mentorias, parece que em todas as imersões ou mentorias que você vai, é um único insight que estoura a sua cabeça, estoura a sua mente. Às vezes você participa e só consegue uma conexão, às vezes nem o que foi falado, mas hoje eu cheguei ali, ao chegar naquele ambiente, eu já senti a diferença, eu já senti a energia diferente. E me conectei com a galera, tive um momento de falar sobre um pouco sobre mim, sobre o meu negócio, mas hoje não foi sobre fala, hoje foi sobre escuta. Cada palavra, cada ideia, cada experiência compartilhada ali era uma aula para mim. E é isso. Eu queria compartilhar isso com vocês, queria provocar vocês a perderem o medo ou o orgulho de que vocês não devem estar em ambientes que te provoquem. Eu ouvi de um colega lá hoje que ele se achava muito autossuficiente para estar nesses ambientes, até ele começar a frequentar e entender o quanto isso era impactante na vida dele. Como também eu ouvi lá hoje pessoas dizerem que eles tinham medo de estar nesses ambientes por insegurança, e isso mudou totalmente essa parte de insegurança, porque quanto mais eles estavam em ambientes como aquele, quanto mais eles se confrontavam em ambientes como aqueles, mais autoridade, mais confiança eles ganhavam. Então, se você hoje tem muitas ideias, tem um objetivo que para você é grande, se você aí acha que as coisas não dão certo, não dão certos para você, desafie um pouco mais. Se coloque um pouco mais em crise, em confronto, em ambientes que vão te confrontar. Pare de fugir dos ambientes que te confrontam.
Pare de fugir de situações que te colocam em crise, porque você só vai se conhecer verdadeiramente quando você conseguir lidar com esses ambientes. E o lidar não é do dia para a noite, não é na primeira, não é na segunda, é necessário constância. Constância e consistência. Constância e consistência. Dessa forma você vai alcançar os seus objetivos, vai alcançar resultados extraordinários, e resultados extraordinários te colocarão em mesas onde você nem imagina ainda. Então é isso. Queria ter esse bate-papo com vocês, espero ter somado aí com vocês. Peço mais uma vez que, se você se conectou com esse conteúdo, se você se conectou com tudo que eu compartilhei com vocês aqui agora, se inscreve no canal para vocês não perderem mais nenhum conteúdo. Ativa o sininho também, para que vocês não percam nenhum conteúdo, não percam o próximo vídeo. O meu intuito é postar vídeos aqui semanalmente, pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana. E deixe seu like e principalmente seu comentário aqui embaixo. Qual é o seu objetivo para 2025? 2025 já começou, mas ainda dá tempo de você fazer 2025 ser o ano da sua vida. Então coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Qual é o seu objetivo para 2025? Eu prometo que eu vou ler todos os comentários e vou responder todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários também, que eu quero poder ter esse momento de troca com vocês e vejo que inicialmente vai ser pelos comentários. Então, se inscreve no canal, ativa o sino, deixe seu like, deixe o seu comentário aqui. Qual é o seu objetivo para 2025 e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa de conteúdos como esse e também gosta de conteúdos como esse. É isso, eu fico por aqui, tamo junto e eu espero você no próximo vídeo.